nesta aula, nós vamos ver o último item aqui do conteúdo, que é a repetição, utilizando o for e utilizando o while. Vamos aos exemplos. Então, vou aqui abrir o Notepad. Vai ser chamar de loop 1.rp. Então, eu vou digitar aqui o comando e aí eu vou explicar o que ele faz baseado no resultado. Então, deixa eu testar aqui. Vamos observar aqui o resultado, para a gente entender o que o programa fez. Então, a primeira coisa que o programa fez é imprimir na tela o conteúdo da variável início. Desculpa, variável início. Ele colocou na tela string início, que foi o que ele fez aqui, ó, início. Aí ele encontrou o comando for. O comando for, o que ele faz? Ele faz repetições. Repetições do quê? De tudo que está entre o for e o end. Então ele repetiu esse puts uma certa quantidade de vezes. Como é que eu determino a quantidade de vezes? Eu coloco aqui, ó, eu coloquei de 0 até 5. Então, de 0 até 5, ele fez 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que ele fez? Ele imprimiu o puts, o valor da variável índice que está dentro do for. Após ele fazer as 6 vezes que de 0 a 5, ele termina a repetição e ele começa a executar o próximo comando após o comando end, que finaliza o for. Então ele imprimiu o final, que foi o que aconteceu aqui, ó, final. Eu posso ter mais de um comando dentro, né, do for. Eu posso pôr quantos comandos eu quiser dentro do for, ele vai repetir. Tá vendo? Então, imprimiu o início apenas uma vez. Por quê? Porque o início está fora do for, está na parte de cima. E aí ele imprimiu o valor do índice, que começa com 0, imprimiu aqui 0. Depois que ele fez essa impressão, ele passou aqui para baixo, imprimiu essa linha pontilhada. Terminou de imprimir a linha pontilhada, ele bate aqui no end e ele retorna aqui no for, para pegar o próximo valor. Então, o primeiro foi 0, ele sabe que o próximo vai ser 1. Aí ele vem aqui e imprime o valor do próximo, que está nessa variável índice, 1. Aqui, imprimiu. Aí ele vem e imprime o conteúdo da string, ao pontilhado. Vem aqui para baixo, bate no end e volta a verificar se já terminou. Como não terminou, ele volta, coloca o novo valor no índice, que agora é o valor 2, faz a impressão desse valor 2, vai para a linha de baixo, faz a impressão do pontilhado, aqui. Aí ele vem, bate no end e retorna aqui no for. E pega o próximo valor do índice e testa. O índice já chegou a 5? Não. Então, vamos fazer agora com o índice valor 3. Ele imprime o valor 3, aqui. Imprime o pontilhado, aqui. Aí ele chega no end, ele volta lá no for e verifica. O índice já chegou a 5? Ainda não. Então, vamos fazer mais uma vez. O índice vai valer 4. Ele imprime o 4.
Aí ele imprime o pontilhado do 4. Aí ele vem para o end e volta lá no for. Eu pergunto, o índice já chegou a 5? Não. Então ele vem, imprime aqui o valor 5. Agora sim o índice vale 5. Imprime o pontilhado do 5. Opa, desculpa. Volta lá no end e vem para cá. O índice já chegou a 5? Sim. Aqui, ó, ele imprimiu 5. Então o índice está valendo 5. Então o que acontece? Ele salta daqui para a primeira linha após o end e imprime final. Aqui, ó. É só isso, é bem simples realmente o funcionamento do comando for, certo? Ele simplesmente faz a repetição de um certo trecho de código, né? E ele vai repetir o trecho que estiver entre for e o end. Nada mais do que isso. E eu posso ter aqui dentro quantos comandos eu quiser, cálculo que eu quiser. Por exemplo, vamos fazer aqui a tabuada do 2, começando com o número 1 até o 10. Então, olha só, eu vou colocar aqui a mensagem. Então, vai ser o seguinte, eu vou colocar o valor do índice. A primeira vez ele vai valer 1, então vai ser uma. Como isso aqui é numérico, e eu quero imprimir no puts, eu tenho que transformar ele para string. Mais vezes mais índice.us igual mais e aqui tá, fazer o cálculo 2 vezes índice. Isso porque é a tabuada do 2. Tá. Vamos entender agora o que ele vai fazer. Vou apagar a tela aqui. Loop. Opa! Deu erro. Que lindo. Escrevi errado aqui, ó. Falhou um cara aqui na linha 4, tá vendo? Linha 4. Ele diz aqui o método indefinido. Né? Ele não conhecia isso aqui, ó. Ele só conhece este. Então, linha 4, essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O erro estava aqui. Então, foi por isso que eu descobri qual era o erro. Já fui ver o que poderia ser e eu descobri que eu tinha escrito errado. Então, vou salvar. Vamos executar. E tá lá. Tabuada do 2. Opa, quase, né? Porque 1 vezes 1 não dá 2 de jeito nenhum. Então, nós temos um probleminha aqui que nós temos que resolver. Aqui, na verdade, tem que ser fixo o valor 2. Ó, eu tenho que corrigir isso aqui, que aqui ele colocou o valor do índice, tá vendo? Isso aqui é um erro de lógica que eu tenho que corrigir. Isso aqui é do programador, não é um problema do Ruby. Eu que pedi para ele colocar, na verdade, o valor do índice, mas não precisava. O que eu teria que fazer é simplesmente colocar aqui o número 2. Então, vai ficar 2 vezes o valor do índice atual. E aqui ele faz a conta. 2 vezes 1, na primeira vez, vai valer 1. Ele tem que colocar 2. Então, vamos testar. Vou salvar. A primeira vez o índice vale 1. Então, 2 vezes 1, eu acredito que seja isso. Vamos testar. Para mim é simples, às vezes a gente apanha um pouco. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Certinho. Agora fez certo.
Então, vamos entender agora o que aconteceu aqui. Para ele fazer esse cálculo aqui. Isso aqui fica legal se a gente fizer o teste de mesa. Aproveitar aqui e fazer o teste de mesa do nosso programa de calculadora, não, de tabuada. Então, vamos lá. Quando eu começo o meu programa, a minha memória está vazia e minha tela está vazia. Então, vamos lá. Primeira coisa que o programa vai fazer aqui, ó, encontrou um puts início. O puts a gente sabe que põe uma informação na tela. Qual a informação que ele põe na tela? Ele põe tudo que está entre aspas na tela. Então, ele vai escrever aqui início. Aí ele pula para a linha de baixo. Ele encontra aqui for índice. Esse índice aqui, ó, é uma variável. Então, ele vai criar uma variável na memória. E o primeiro valor que essa variável vai receber vai ser 1. Então, ele vem aqui, ó, índice vale 1. Colocou 1 no valor índice, ele já pula para a linha de baixo. Encontrou aqui o puts. Agora vamos avaliar isso aqui com calma. Observa, tem um puts, aí a primeira coisa, uma string, que ele vai imprimir fixo aqui, né? String vai dar, ele vai imprimir 2, vai dar um espaço, x e vai dar um espaço. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor do índice que está na memória, que vale 1, e vai passar ele para string, para poder somar com uma outra string. Então ele vai colocar aqui o número 1. Feito isso, eu continuei a mensagem colocando um espaço, um sinal de igual e um espaço. Então ele vai vir aqui, vai pôr um espaço, sinal de igual e um espaço. E aqui, ó, dentro dos parênteses, ele vai fazer um cálculo. 2 vezes o valor do índice. O índice está valendo 1. Então, 2 vezes 1, ele faz o cálculo 2, vai pegar esse número e transformar em string para fazer a impressão. E vai vir aqui e colocar 2. Terminou isso aqui, ele passa para a linha de baixo, que é o end. Como o end do for, ele volta lá em cima para testar de novo, ver se o for foi terminado. O for só termina, né, quando chegar a 10. Então ele chega aqui, ele faz o teste. O índice, né, já chegou a 10? Ainda não. Então ele pega o próximo valor do índice. Esse 1, 1.10 significa que você quer contar de 1 até 10. Se você quisesse contar de, por exemplo, de 5 até 15, você faria isso. Aqui a gente quis contar de 1 até 10. Então, continuando. Ele faz a pergunta, índice já chegou a 10? Não. Então, ele pega o próximo valor do índice e atribui aqui, ó. Índice agora vale 2. Quem fez essa atribuição é o for. Estamos aqui nessa linha ainda. Terminou de fazer essa nova atribuição de valor, ele passa para a linha de baixo. Encontra o puts, que vai fazer a mesma coisa. Vem aqui no puts, vai colocar 2, espaço, x, espaço. Aí ele vai pegar o valor do índice, que está valendo agora 2. Olha como é que a gente faz o teste de mesa. Esse 1 é como se ele tivesse sumido. O que vale, quando eu olho o teste de mesa, é sempre o último valor que está na variável. O teste de mesa ele vai mostrando para mim um histórico de todos os valores que a variável foi assumindo enquanto o programa está rodando. Mas o valor atual de uma variável, quando eu faço o teste de mesa, é sempre o último aqui dessa lista. Então, nesse caso, o índice vale 2. Então, ele vai imprimir aqui 2. Depois, ele imprime um espaço, um igual e um espaço. Aí, ele vai fazer um cálculo. 2 vezes o valor do índice. Eu vou lá no teste de mesa e pergunto qual o valor do índice. O último da lista é o 2, então o índice vale 2. 2 vezes 2, 4. Eu transformo esse número em string e faço a impressão. 4. Aí ele termina de fazer essa linha, ele encontra o end.
encontrou o end do for, ele volta lá no for e pergunta, o índice já chegou a 10? O índice vale 2. Então, a resposta ainda não. Então, o índice vai receber agora o próximo valor, que é o valor 3, e vai passar para a linha de baixo. Aí, novamente, puts, vem aqui, vai imprimir 2, x, espaço. Aí ele pega o valor do índice atual, eu vou lá no tese mesa, sei que ele está valendo 3, então vai imprimir 3, aí imprime espaço igual espaço, e vai fazer 2 vezes o valor do índice. O índice está valendo 3, então 2 vezes 3, vai colocar aqui, 6. Terminou de fazer essa linha, ele pega, bate no end e volta lá no for. Aí mesma coisa, o índice já chegou a 10? Ainda não, porque o índice está valendo 3. Então o índice vai receber agora 4. E eu vou passar para a linha de baixo. Então vai repetir todo o processo de novo, exatamente como ele fez a primeira vez. Só que agora pegando o valor atual do índice, que é 4, né? Espaço igual espaço, vai fazer o cálculo, 2 vezes índice, o índice vale 4, 2 vezes 4, então vai imprimir 8. Terminou a impressão, ele bate no end e retorna lá no for de novo. Aí ele pergunta, o índice já chegou a 10? O índice vale 4, então ainda não. Então o índice vai receber 5 e vai passar para a linha de baixo. Aí ele vai fazer toda a impressão de novo. Ele vem aqui, vai imprimir 2, espaço, x, espaço, vai imprimir o valor do índice, que vale 5, vai imprimir um espaço, um sinal de igual e um espaço, e vai fazer o cálculo. 2 vezes o valor do índice, que vale 5. Então, 2 vezes 5, 10. Venho, passo aqui para baixo. Chego no end, volto lá no for. Ele faz a pergunta, o índice já chegou a 10? O índice vale 5. Então, não chegou a 10, então ele vai receber o próximo número, 6. Aí ele vem para baixo, vai fazer todo o processo de novo. Ele vem aqui, vai por 2 vezes 6. Né? 6 da onde que ele pegou o 6? Do valor do índice aqui, que está valendo 6. Depois de colocar o 6, ele vai imprimir um espaço, o sinal de igual e o espaço. Então, espaço, sinal de igual, um espaço. Aí ele põe 2 vezes o valor do índice, que vale 6. Então, 2 vezes 6, 12. Terminou isso aqui, ele pega na linha de baixo. Chegou no end, ele volta lá no for. Ele pergunta, o índice já chegou a 10? O índice vale 6. Então, ainda não chegou, então o índice vai receber um novo valor, que é o 7. Vai passar para a linha de baixo, encontrou um puts, que vai imprimir na próxima linha 2, um espaço, um x e um espaço. Aí ele vai imprimir o valor da variável índice, que vale 7. Aí ele imprime um espaço, um igual, um espaço, e vai fazer 2 vezes 7, que eu peguei aqui do teste de mesa, que vai dar 14. Então ele vem aqui e imprime 14. Volta aqui para a linha de baixo, chega no end, ele volta aqui no for. Ele pergunta, o índice já chegou a 10? Verificando aqui, não, o índice vale 7. Então o índice vai receber um novo valor, e eu vou passar para a linha de baixo. O puts, então, vai imprimir o 2, o espaço, o x, o espaço, vai pegar o novo valor do índice, que está aqui na memória, que vale 8, vai imprimir um espaço, um igual e um espaço, e aí ele vai fazer 2 vezes o valor do índice. Qual o valor do índice? 8. Então, 2 vezes 8, 16. Terminou de imprimir tudo, ele pega e chega no end. Bateu no end, ele volta no for. Pergunta, o índice já chegou a 10? O índice vale 8. Então, a resposta é não. Então, o índice recebe o próximo valor, 9. Ele vem, passa para a linha de baixo e vai repetir todo o processo. Vai imprimir o 2, o espaço, o x, o espaço. Vai imprimir o valor atual do índice,
que é 9. Vai imprimir um espaço, um igual, um espaço, e vai fazer 2 vezes o valor do índice. O índice vale 9. Então, 2 vezes 9, eu tenho aqui 18. Terminou essa linha, ele bate aqui no end, volta lá no for. E pergunta, o índice já chegou a 10? Não. Então, o índice agora recebe o valor 10. Aí ele passa para a linha de baixo e vai fazer todo o processo de novo com o número 10. Então, vai imprimir o 2, o espaço, x, o espaço. Então, 2, o espaço, x, o espaço. Aí ele imprime a variável índice, que agora ela está valendo 10, de acordo com o tese mesa. Então, ele vem aqui, imprime 10. Aí ele vem imprime um espaço, um igual, um espaço. Então, imprime um espaço, um igual, um espaço. E vai fazer o cálculo 2 vezes o valor do índice, que está valendo 10. Então, 2 vezes 10, vai por aqui 20. Terminou essa linha, ele vem para o end e volta lá no for. Ele pergunta, o índice já chegou a 10? Já. Então, ou seja, ele não entra aqui, ele pula para o próximo comando após o end, que é esse aqui. Ó. Aí ele vem aqui e imprime final. É assim que se faz o teste de mesa, né, utilizando o comando for. E fazendo o teste de mesa, a gente passa a compreender como é que o for trabalha, para a gente poder entender o uso do comando for. Então, essa aula é só sobre o comando for no seu modelo mais simples. Até a próxima.